Quero saudar todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Quero convidá-los para uma leitura da palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, onde diz a palavra do Senhor assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, diante dessa palavra, Pai, eu vou meditar nesse momento com teu servo, tua serva, nesse momento. Que essa palavra seja um alimento espiritual, que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, que o Senhor faça presente, Pai, durante, meu Deus, a ministração dessa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala aqui sobre Zaqueu, né? Zaqueu, um homem público, né? Um homem publicano, cobrador de impostos, detestado pelas pessoas, pois ele cobrava impostos ali para os romanos, e a palavra do Senhor diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu tinha uma função alta, né? Ele era um dos principais dos publicanos. E aqui o texto diz que ele era um homem rico. Ele era rico, mas com certeza ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e ele procurava ver quem era Jesus. Só que ele não podia ver por isso. Ele era de pequena estatura, né? Era baixinho. E a multidão, bastante pessoas por ali. E Jesus no meio ali deles. E ele viu que não tinha como ele ver Jesus ali, porque a multidão era grande. Hoje, muitas vezes, quando a gente vê algum pregador famoso pregando em algum lugar, vai multidões para ouvir a palavra ali.
outros para conhecer, aqueles que querem tirar selfie, né? Que tá junto ali, quer estar perto daquela pessoa. E é um ser humano qualquer, né? Agora, nós imaginamos na época de Jesus, né? Uma pessoa que nem Jesus, que era uma pessoa que a fama dele corria por todos os lugares. Então, hoje as pessoas, quando são famosas aí, através das redes sociais, né? Pessoas conseguem vários seguidores e colocam lá, eu tenho tantos seguidores me seguindo, tudo. Mas eu duvido um homem na face da terra que teve mais seguidores do que Jesus. Não existe e nem vai existir, né? Porque esses que seguem esses famosos de hoje em dia, famosos que vão morrer, vai ficar só o nome por aí. Mas nós seguimos uma pessoa que era famoso naquela época e desde o princípio dele, a sua fama foi muito grande e que ele morreu sim, como homem, como todos nós um dia vamos morrer. Mas ele ressuscitou para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então, se existe alguém que é famoso e tem vários seguidores, é Jesus Cristo. Porque o mundo segue os mortos, mas nós seguimos aquele que está vivo e reina para todo sempre. Isso aqui eu queria ver Jesus de toda maneira. E não tinha como ver. E aqui diz na palavra do Senhor aqui, capítulo 19 de Lucas, versículo 4, que ele correndo adiante, ele correu e foi achar um lugar mais alto, um ponto mais alto que ele pudesse subir para ver se ele conseguia ver Jesus. E ele subiu nessa figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Então Zaqueu subiu depressa naquela árvore para ver se conseguia ver Jesus quando ele fosse passando por ali. Ele subiu para ver se conseguia ver Jesus, mas Jesus já estava vendo ele, né? Como viu Natanael debaixo da árvore também, Jesus viu Natanael debaixo da árvore, mas aqui o Jesus viu em cima da árvore, né? Às vezes quando Jesus vê nós estamos numa posição baixa, mas tem alguém também que está numa posição alta e o Senhor vê também da mesma forma, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas, né? Então Jesus olhando para cima viu Zaqueu e disse: desce depressa. Eu creio que se Zaqueu subiu correndo naquela árvore para ver Jesus, com certeza que o convite de Jesus para descer depressa, ele deve ter descido mais rápido do que ele subiu, né? Porque foi um convite de Jesus: desce depressa. Além de Jesus chamar ele para descer depressa, Jesus ainda disse: porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, que hoje eu vou ter mais tempo para estar contigo. Desce, meu irmão, na oração. Desce na oração, desce no jejum. Desce da tua posição, que Jesus quer um tempo maior contigo. Ele quer não só estar em uma estrada contigo,
como Zaqueu estava na beira daquele caminho. Mas Ele quer estar dentro da tua casa, dando solução para os teus problemas, resolvendo a tua situação. Zaqueu, apressando-se, desceu depressa e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, todos aqueles que estavam ali, aquela multidão que estava junto, não tinha acontecido aquilo com eles, mas eles vendo isto, vendo que Jesus entrou na casa de um hóspede, de um pecador, que eles consideravam ladrão ali, roubador de impostos, eles quando viram Jesus entrar naquela casa, eles murmuraram, disseram, como pode entrar na casa de um hóspede, um pecador, um homem pecador. Mas Jesus, Ele entra hoje na casa para salvar o drogado, para salvar a prostituta, o homossexual. Ele veio para salvar. Ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele veio para salvar. E a palavra de Deus diz que essas pessoas murmuraram. Ele entrou na casa de um pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ele disse: Hoje veio a salvação a esta casa. Quando Jesus está dentro da casa nossa, a salvação está dentro da nossa casa. E eu creio que Jesus, que a salvação está aí dentro da tua casa, está dentro da minha casa que falo contigo agora. E que o Senhor sempre seja a nossa casa, aquele que ocupa a melhor posição na nossa casa, que seja não só um hóspede que posa um dia e vai embora, mas aquele que permanece para sempre junto conosco. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês que estão ouvindo nessa manhã com Deus, essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus toque profundamente no coração de cada um, aos obreiros, aos pastores, aos ministros, aos membros do corpo de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.